Nós fizemos uma exposição do Evangelho de Marcos, capítulo a capítulo, verso a verso, e começamos no mês de março de 2022. Praticamente um ano nós estamos aqui expondo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. E eu queria que você se alegrasse com isso. Eu queria que você se animasse com isso, porque você pôde ouvir as palavras de Jesus, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou. Você teve o privilégio de ser instruído na palavra de Deus. E isso, meus irmãos, é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Você recebeu de Deus algo precioso. O Evangelho de Jesus foi proclamado aqui todo domingo, durante um ano, meus irmãos. Que privilégio! E hoje nós encerramos então o Evangelho de Marcos no capítulo 16, e nós vamos então do verso 15 ao verso 20. Então pode abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao verso 20. Nós vivemos em uma era, meus irmãos, de comunicação. Quando a gente percebe como o mundo hoje está interligado, e não por fronteira, não por pontes físicas, o que seria impossível, mas por barreiras, por pontes tecnológicas, o mundo hoje se conecta como um todo. Nós estamos aqui no Brasil, no dia 26 de fevereiro, às 11 horas da manhã, enquanto que pessoas do outro lado do mundo estão se reunindo lá no devido horário do seu país, mas nós conseguimos ter noção de tudo o que acontece lá. Infelizmente, por exemplo, nós sabemos que mais terremotos aconteceram na região da Turquia e da Síria, seguidos daquele grande terremoto que houve, tiveram mais 2 terremotos logo em seguida. Então, um país que já estava destruído foi completamente arrasado. E não só um país, né, meus irmãos? Esse terremoto atingiu uma região de 2 países. Então, imagine o tamanho da destruição. E nós sabemos disso quase que em tempo real. Quando estava acontecendo o terremoto lá, a gente já conseguia saber por conta da internet. A era das comunicações é o tempo que nós vivemos. As notícias correm em uma velocidade absurda. Nós percebemos que, infelizmente, as notícias ruins correm mais rápido, né? Mas as notícias, como um todo, elas chegam, elas voam, elas correm. E é interessante quando a gente para pensar nesse poder que temos na palma das nossas mãos. Todos aqui têm um smartphone, um celular. Você consegue acessar a internet de qualquer lugar que você tiver e consegue ter notícias das pessoas em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, meus pais moraram 2 anos em Portugal, do ano de 2020 a 2022. E eu conversava com eles pelo WhatsApp, mas pela videochamada do WhatsApp. E isso ajudava um pouco, né? Trazia um pouco de tranquilidade ao coração, porque eu conseguia ver meus pais. Mas a minha sogra me conta uma situação uma vez, que a irmã dela, a tia Áurea, eu chamo de tia Áurea, já é da família, né? E ela morou no Japão, né, durante um tempo. Imagina, isso há quantos anos atrás, Andréa? Muitos anos? Alguns anos atrás. Pensa aí, antes da internet, antes desse negócio ser mais fácil, a comunicação ser mais fácil, tinha que ser feitas cartas. Imagina você escrever uma carta de algo que você quer contar, compartilhar, você espera a reação da pessoa, e aí você manda a carta pelo correio, ela demora dias para chegar. Quando ela chega, já aconteceu tantas outras coisas, que você tem que escrever outra carta. Imagine quão difícil era a comunicação, meus irmãos. Imagine a dificuldade das notícias correrem. Agora imagina, vamos retroceder ainda mais no tempo, imagine há 2000 anos atrás. Como era difícil para que notícias chegassem. A gente vê nos evangelhos algumas situações onde alguém pega uma notícia de alguém e vai correndo. No Antigo Testamento, quando Davi manda alguém com uma carta para entregar ao general, por exemplo, durante uma batalha, demorava dias para que essa carta chegasse ali. E essas pessoas, e hoje pelo menos no tempo da tia Áurea, tinham um avião, e eles foram de avião. Mas imagine, há 2000 anos atrás, onde não existia avião, não existia carro, você tinha que ir a pé. O máximo que você tinha era um camelo, um cavalo. Mas as notícias corriam.
E é interessante que a conclusão do Evangelho de Marcos é um momento onde uma notícia tem que se espalhar. Jesus Cristo havia ressuscitado. O ápice da história, o clímax da história. Jesus morreu por conta dos pecados do mundo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo era a boa notícia que devia se espalhar pelo mundo inteiro, meus irmãos. E nós vimos na semana passada, no texto que lemos aqui de Marcos, como a incredulidade às vezes tomou conta do coração dos discípulos. Como as mulheres foram testemunhas oculares daquilo que Deus fez na ressurreição de Cristo. Mas como os 11, na verdade, tiveram dificuldade de crer que o Senhor havia ressuscitado. Ainda que tivesse o testemunho das mulheres, ainda que 2 outros discípulos, que não dos 11, estavam andando em direção a uma cidade e se encontraram com o próprio Senhor, ainda assim eles não creram. Mas agora, Jesus aparece no verso 14, diante de todos eles. O verso 14 de Marcos mostra Jesus aparecendo finalmente aos 11, quando estavam à mesa, em um momento de alimentação, um momento de comunhão. Eles estavam reunidos à mesa, então o Senhor Jesus aparece diante deles. Você encontra isso no relato do verso de número 14 aí, em Marcos 16. E Jesus censura a incredulidade e dureza do coração dos discípulos, porque eles não creram. A notícia havia chegado, mas a partir de agora, meus irmãos, depois de Jesus ter aparecido a estes, e de fato eles terem enxergado com os olhos dele, puderam tocar em Jesus, ver as marcas em suas mãos e no seu lado. Depois de terem feito isso, Jesus fala para eles o seguinte: vocês receberão agora uma incumbência muito crucial para a história do mundo. Então Jesus os prepara para uma grande comissão. Todos aqui são chamados para anunciar uma notícia. Então nós falamos aqui sobre esse tempo que nós vivemos de globalização, de comunicações, a era das comunicações, e falamos também da dificuldade que foi em outros tempos, das notícias correrem por todo o mundo. Mas é interessante percebermos a conclusão do Evangelho de Marcos como um editorial de um jornal dizendo: boas notícias, Jesus Cristo venceu, ressuscitou dos mortos, agora é chamado para todos os homens da terra que se arrependam e venham diante de Jesus para serem salvos. Essa era a boa notícia que aconteceu naquele momento. E agora Jesus chama então aqueles 11, mas não só os 11, mas tantos outros discípulos que acompanhavam Jesus para serem testemunhas. Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas. Vocês serão aqueles que portarão as boas notícias. Vocês serão aqueles que entregarão jornais nas casas, dizendo: Jesus Cristo ressuscitou. Jesus, o de Nazaré, que havia sido crucificado, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, nas mãos dos religiosos, este Jesus que morreu, ressuscitou. E está vivo para todo sempre. Então Jesus nos chama a um momento para testemunhar, para manifestar a notícia. E essa forma de testemunhar não é simplesmente comunicar uma notícia, meus irmãos. Jesus não chamou a cada um de nós para comunicar uma notícia simplesmente, mas para ser um testemunho vivo. Testemunho, a palavra testemunha do grego martírion, tem a ver justamente com um exemplo de vida. Não é simplesmente o portador de uma notícia, mas é aquele que vive a boa notícia. Então, quando Jesus chama os seus discípulos para serem testemunhas dele, em toda aquela região da Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, ele chama também cada um de nós que somos seus discípulos hoje, em 2023, para sermos testemunhas. Você tem um papel, e esse papel, esse chamado, ele é incondicional para a fé. Meus irmãos, esse chamado não foi dado a alguns, ele não foi dado e direcionado a algumas pessoas do corpo de Cristo. Não. O testemunho de Jesus e da ressurreição é entregue a todos os membros do corpo de Cristo.
Então não importa se você pensa assim, mas algumas pessoas foram chamadas especificamente para viverem uma realidade, de fato foram. Mas entenda uma coisa, o chamado para ser testemunha de Cristo é entregue a cada cristão. Então você tem uma chamada de Deus. Você foi chamado, cotado entre aqueles que são de Deus, para serem portadores da boa notícia, para serem pessoas que testemunharão as boas novas do Evangelho. É isso que acontece aqui nestes versos. Então agora, vamos ler o texto da palavra de Deus e ver o que nós podemos aprender aqui, 3 lições a respeito deste momento marcante, desse clímax. Uma vez que todos os discípulos e todos nós aqui, meus irmãos, porque embarcamos nessa jornada juntos há 1 ano atrás, ouvimos as palavras de Jesus, testemunhamos os seus milagres, testemunhamos a sua revelação enquanto Filho de Deus. Todos nós recebemos tudo isso juntamente com os 12 aqui. Agora somos chamados a testemunhar. Esse é o clímax do Evangelho. Aprendemos lições cruciais da vida cristã, mas agora é tempo de partir, é tempo de testemunhar o que Jesus ensinou a respeito de si mesmo e do reino de Deus. Então vamos ler do verso de número 15 em diante. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Senhor Deus, essa é a sua palavra, que ela seja confronto ao nosso coração e à nossa mente, consolo ao nosso coração e à nossa mente, e que possamos, Pai, ter um coração como terra fértil, para que essa palavra caia como uma boa semente e germine a muitos, Pai, a muitas outras árvores, a muitas outras sementes. Pedimos a Ti que ela dê muito fruto em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então aprendemos algumas lições e eu quero compartilhar com vocês 3 lições que Deus compartilhou comigo a partir deste texto, a partir dessa ideia de que temos uma boa notícia para comunicar. A primeira delas é: o que devemos comunicar? Você foi chamado para ser um portador de notícias. Sim, mas não qualquer notícia. Você não foi chamado para simplesmente testemunhar sobre qualquer coisa. Você recebeu uma vocação de Deus para testemunhar, mas testemunhar algo em específico. Jesus nos chama para comunicar o Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo, é a sua própria história. A boa notícia, a palavra evangelion, exatamente significa isso, boa notícia, boas novas. E é interessante porque ela não é simplesmente uma notícia qualquer, é algo de novidade que chega para o povo. É algo que vem de Deus, que desce de Deus para nós. O que Jesus nos chama para sermos portadores, o que Jesus te chama para compartilhar, não são as suas ideias, não são os seus paradigmas, não são as suas convicções pessoais. Jesus nos chama para partilhar, para comunicar, para testemunhar o Evangelho, a boa notícia, que é o próprio Jesus ter vindo, que é o seu testemunho, que é a história que Marcos está nos contando. É essa boa notícia que devemos compartilhar. Muitas vezes nos nossos dias somos tentados a colocar o Evangelho em segundo plano. Geralmente, para termos a atenção das pessoas, principalmente em contextos diferentes do nosso, porque talvez você está aqui hoje, você tem um background aí de familiar que é cristão. Muitas pessoas no Brasil hoje têm um background familiar cristão. As pessoas são cristãs nominalmente,
As pessoas já ouviram falar sobre Jesus, mas é interessante que Jesus nos chama para compartilhar não as convicções que vão atrair outros grupos. Não é o que você pensa que aquele grupo precisa. Não é o que você olha para aquela classe de pessoas e diz assim, eu acho que eles precisam disso para que eles consigam ouvir o Evangelho. A gente às vezes quer adaptar a mensagem do Evangelho para que ela possa caber nos ouvidos das pessoas. Não, não faça isso. Essa é uma interrupção sua. Sabe quando tinha aquela televisão antiga de tubo e a antena estava lá bonitinha, a imagem estava bonitinha, aí passava alguém do lado assim, já vinha aquela interferência de sinal. Isso é o que você tenta fazer quando você tenta adaptar o Evangelho para caber nos ouvidos de alguém. Não pense, não faça, não diga nada além do Evangelho. Não tente comunicar uma meia-verdade às pessoas. Não tente adaptar ao seu bel prazer a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, para que ele possa ser mais palatável aos ouvidos de alguém. Não tente fazer isso. Não tente adaptar essas realidades da vida. Isso quer dizer que nós não devemos nos inteirar nas realidades sociais que nós vivemos hoje e tentar, de alguma forma, nos comunicar com essas pessoas? Não, meus irmãos. Você deve. Você tem que conhecer pessoas diferentes de você. É crucial que você faça isso. Para a mensagem do Evangelho se espalhar cada vez mais, é necessário que você conheça pessoas. É necessário que você compartilhe o seu coração com outras pessoas. Mas não tente adaptar a mensagem de Cristo, do Evangelho de Deus, para os ouvidos de alguém. Pregue o Evangelho. Você não confia na palavra de Deus? A palavra não é de Deus? Logo, como o próprio Senhor disse, a minha palavra não volta vazia. Confie. Pregue o Evangelho. Você foi chamado para anunciar, para viver as boas novas. Não interrompa essa mensagem. Não tente acrescentar nada a essa mensagem. Pregue o Evangelho. Pregue as boas novas de que Jesus veio para morrer por pecadores, mas ressuscitou ao terceiro dia e constituiu para Deus um povo, um sacerdócio santo, uma geração, uma nação eleita. Tudo isso Deus fez. E fez de uma forma maravilhosa. Anuncie Jesus. Conte a história que você acabou de ver aqui ao longo desse 1 ano. Conte para essas pessoas esse testemunho deste homem que viveu há 2000 anos atrás e que não era um homem qualquer. Era o Cristo. Era o ungido de Deus. Ele era aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Comece pelo nome de Jesus. É isso que significa. Deus é a salvação, Deus traz salvação. Deus salva o seu povo dos seus pecados. Anuncie essa mensagem. E agora, neste 1 ano que você aprendeu o Evangelho de Marcos, que nós estudamos juntos, capítulo a capítulo, você tem uma responsabilidade. Meu querido, agora já é tarde, né? Não dá para você voltar e não ouvir o que você já ouviu. E desaprender aquilo que você aprendeu. Agora você é responsável. Por isso que as pessoas gostam de dizer que a ignorância é uma bênção. Não saber das coisas pode te dar uma sensação de liberdade. Ah, eu não tenho um compromisso. É assim na nossa vida, tá? Você não pode pensar que as coisas que você vê, vivencia, acontecem por acaso. Não existe acaso, meus irmãos. Deus te permite ver coisas, estar em lugares, para que tudo isso sirva a Deus. Para que tudo isso, de alguma forma, possa conduzir para a pregação do Evangelho. Então, agora que você ouviu o Evangelho, aqui você tem uma responsabilidade. Não pense que você está isento disso. Você foi chamado pelo próprio Jesus. E o mais legal, meus irmãos, é que Jesus não diz, por exemplo, no verso 15, ele não disse assim, se vocês quiserem ir, podem pregar o Evangelho. Se vocês quiserem, por algum motivo, ou passarem por esses locais, vocês podem pregar o Evangelho se vocês quiserem. Não, Jesus usa um imperativo, vão. É uma ordem, não é uma condição. Não é aqui uma pergunta. Jesus não está perguntando para os 11 assim, vocês querem ir? Vocês querem compartilhar essa novidade que eu ressuscitei agora? Vocês querem falar isso com as pessoas? Jesus não fala isso não, ele diz, vão. É o Senhor Deus falando, vão. Vocês têm que ir. Então, meu irmão, essa palavra é para você. Vá. Você tem que ir. Você tem que pregar o Evangelho. Se você não fizer isso, Deus levantará pedras para pregar o Evangelho no seu lugar.
Mas que privilégio você vai perder de participar do reino de Deus, daquilo que Jesus está fazendo? Ou seja, nós temos algo a comunicar. O que devemos comunicar é o próprio Evangelho de Jesus. É essa mensagem que Deus está agindo por meio de Cristo, o seu próprio Filho, trazendo libertação aos cativos, quebrando o poder de Satanás, quebrando o poder do pecado e da morte. Anuncie esse Evangelho. Você tem que anunciar isso. Porque Jesus disse no verso 15: vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Pelo Evangelho nós proclamamos que a história da humanidade foi redimida. Que a história do homem, que essa história que talvez parece completamente deturpada, foi transformada, foi realinhada, foi recolocada no trilho pelo próprio Deus, que é o Senhor da história. A nossa história foi redimida. Sabe o que isso quer dizer? Deus transformou todas as maldições em bênçãos. E nós somos aqui frutos dessa bênção que recebemos na salvação. Você é fruto. Seu irmão que está do seu lado aí é fruto. Quando Jesus estava na cruz, Ele viu você. Ele viu cada um de nós aqui, hoje, adorando o seu nome, se reunindo em seu nome, vivendo o Evangelho, proclamando o Evangelho. Portanto, isso muda tudo. Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição, estabeleceu o seu reino. E nós somos participantes deste reino, meu irmão. Essa é a grande boa notícia do Evangelho. Existe um reino onde habita a justiça, onde há paz, onde há equidade, onde há amor. Existe um reino diferente destes reinos ao nosso redor que se degladiam o tempo inteiro por poder, por cobiça, por ganância, por pecado. Existe um lugar que o próprio Deus pavimentou com as suas próprias mãos, com o seu sangue. Deus construiu um reino e nós fazemos parte dele. Essa é a boa notícia que você deve pregar. E eu quero te dizer uma coisa, talvez você pense: poxa, mas eu sou assim, eu sou assado, eu talvez tenha dificuldade de falar do Evangelho. Meu irmão, eu quero te animar com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz em Romanos, no capítulo 1, verso 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O grego aqui é o gentio. Você, brasileiro, é alcançado pelo Evangelho. O Evangelho é para o nosso Brasil. O Evangelho é para cada país do mundo. O Evangelho é para todos. Por quê, meu irmão? Porque essa é a mensagem do reino de Deus. Se você se envergonhar do Evangelho, se você pensar: poxa, mas eu tenho tanta dificuldade de falar, eu tenho tanta dificuldade, você está colocando a sua limitação acima do poder de Deus? Quem você pensa que é para pensar que Deus não vai te usar para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas? Isso é falta de confiança em Deus, e que o Espírito Santo trate isso em seu coração. Você não é pequeno demais, ou fala mal demais, ou não tem intrepidez nenhuma para falar. Não! Peça ao Espírito Santo para que encha o seu coração com o amor pelo Evangelho, para que você enxergue isso aqui que Paulo está dizendo: o Evangelho é o poder de Deus. Você vai limitar o poder de Deus pela sua pequenez? Não mesmo. Pelo contrário, isso vai redundar em glória maior para o nosso Deus, porque Ele usa pessoas como eu e você. Pessoas imperfeitas, pessoas que não falam tão bem, pessoas que não fizeram curso de oratória, pessoas que não têm todo o preparo do mundo para falar a grandes multidões, mas vivem a verdadeira transformação do Evangelho nas suas vidas. É por isso que você está aqui. Você é testemunha. Você foi regenerado pelo poder de Deus? Se sim, você é testemunha. Se sim, se você foi alcançado pela graça salvadora de Jesus, você é testemunha. Portanto, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus. É poder de Deus para a salvação de todos. E, meus irmãos, além dessa pergunta do que devemos comunicar, tem outra pergunta que você deve fazer. Para quem? É interessante que o verso de número 16, na verdade, diz assim, continua dizendo: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. A todos. E é interessante porque, de verdade, o Evangelho nós devemos testemunhar, nós devemos anunciar esse Evangelho a todos. Quem é você para pensar que o Evangelho que você recebeu de Deus deve ser anunciado a alguns e não a todos? Quem é você, como diz o apóstolo Paulo, quem foi que deu conselhos a Deus?
Quem pode ter instruído o Eterno a respeito dessas coisas? O que nos resta fazer agora é dizer: quão profundas as riquezas do conhecimento e do saber de Deus. Meu irmão, o que você recebeu é muito maior do que você. Quem é você para limitar o poder de Deus? E como nós falamos na aula da IBD hoje, sobre eleição, Deus tem os seus eleitos espalhados pelo mundo inteiro. A nossa função não é designar quem são os eleitos. Você não foi chamado para ser juiz, você foi chamado para testemunhar. Se você deixar de testemunhar, Deus levantará outro para pregar o evangelho, para anunciar, para testemunhar, para que os eleitos dele venham à cruz. Mas participe disso. Se levante e pregue o evangelho a todos. Por isso a gente não pode fazer distinção de pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho é distribuído a todos, para toda criatura. Por que, meus irmãos, a todos? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, verso 23. Se todos pecaram, todos carecem dessa boa notícia. E Deus vai salvar efetivamente aqueles que Ele elegeu, aqueles que Deus predestinou para a salvação, aqueles que foram feitos antes mesmo da fundação do mundo. Deus já enxergava o seu povo reunido, a igreja de Cristo. Pregue o evangelho, para que estes venham, para que aqueles que estão perdidos sejam despertados, que as vendas caiam dos seus olhos. Pregue o evangelho para que venham até Cristo. Meu irmão, talvez você não pregue o evangelho porque você não entendeu o quão urgente é essa mensagem. Os tempos são maus. Nós vemos também as pessoas falando sobre muitos moveres de Deus, avivamentos ao redor do mundo, mas, meus irmãos, eu quero dizer a você, não é falando sobre esse momento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que é uma coisa belíssima e eu creio que pode ser algo de Deus mesmo, mas eu quero lembrar a você que o mundo está perecendo. Se nós não pregarmos o evangelho, não muda. Se nós não anunciarmos a palavra de Deus, nós vamos ficar só nos reunindo com nós mesmos aqui e vivendo isso, é maravilhoso, maravilhoso, mas se isso não redundar em desaguamento ali para aquela nação e para todas as nações no mundo, de arrependimento, de choro pelo pecado, para que se arrependam, para que venham diante de Cristo, o que vai acontecer? As boas novas precisam ser pregadas. Deus obviamente vai mover o seu povo. O Espírito Santo está em nós, mas não se esqueça daquilo que você foi chamado para fazer: pregar o evangelho, testemunhar. É necessário seguir o imperativo de Jesus. E a IBAGE precisa ser uma igreja que prega o evangelho de Jesus. Se nós ficarmos só nos reunindo aqui, todos os domingos, nessas 4 paredes, desfrutando da comunhão dos irmãos, mas não anunciarmos o evangelho aos que estão perdidos, meu amigo, a gente perdeu a função. Na verdade, a gente se tornou um campo missionário. Quer dizer que você não entendeu a mensagem do evangelho. Quer dizer que talvez ainda você não foi transformado de uma forma profunda pelo Espírito Santo de Deus. Talvez a regeneração em você precisa caminhar mais um pouco, porque precisamos anunciar a salvação que foi declarada dos céus por Deus. Foi o texto que Jesus leu de Isaías sobre si mesmo. Chegou o tempo de proclamar a libertação dos cativos, a cura dos enfermos. Chegou o tempo de anunciarmos o ano da salvação do nosso Deus. Essa é a mensagem. A igreja é um campo missionário, um corpo missionário, meus irmãos. Você precisa ser participante deste corpo. Se você não pregar o evangelho, você perde um privilégio que Deus te dá hoje. Eu quero te encorajar, mas eu quero te confrontar. Pregue o evangelho. Não fique simplesmente vivendo a sua vida como se você estivesse ali sem qualquer função para fazer. Se você está aqui ouvindo essa palavra hoje, você tem uma incumbência de Deus de pregar o evangelho. Pregue no seu trabalho, pregue na sua casa. Quantos dos nossos familiares a gente deixa? A gente às vezes nem fala sobre Jesus mais para eles, porque a gente acha que a gente tem que deixar, né? As coisas acontecendo, as pessoas passando. A gente encontra todo o Natal, mas não se reúne, não se levanta na sua casa para fazer uma oração, para lembrar o motivo por que você está se reunindo no Natal, nos aniversários. Meus irmãos, não se esqueça, não perca essas oportunidades. Pregue o evangelho. E é interessante porque a palavra de Deus no verso 16 continua dizendo aí
que o batismo e a fé vão ser alinhadas à pregação do Evangelho. Quando eles pregarem o Evangelho, a fé para a salvação é anunciada. E aí aqueles que vão sendo salvos se batizam. Meus irmãos, o que acontece aqui, talvez gere alguma confusão na mente de vocês, é que muitas pessoas diziam, então é necessário fé e batismo para a salvação? Não, é necessário fé. Mas o batismo é uma ordem dada por Jesus para que nós sinalizemos ao mundo externo a fé que nós recebemos de Deus. Por isso que batizamos. É por isso que nos dias de batismo a gente tem que celebrar, a gente tem que se alegrar. O batismo é só um reflexo da fé que o próprio Deus gerou dentro do seu coração. Então primeiro vem a fé, primeiro Deus gera a fé. Quando escutamos o Evangelho, quando vemos o testemunho do Evangelho, Deus gera pelo seu Espírito Santo a fé salvadora. E essa fé, ela vem acompanhada de obediência. E aí você deseja obedecer ao seu mestre. E Jesus disse, batizem. O batismo, meus irmãos, é um selo da nova aliança. É um símbolo de algo que Deus fez de forma maravilhosa, dessa aliança que existe entre o Deus vivo e o seu povo. Deus escolheu o batismo como este selo. Por isso que a palavra batismo é citada no Novo Testamento muitas vezes. Por isso que o apóstolo Paulo fala que quando fomos sepultados com Cristo, no batismo, quando Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele. Esse símbolo do batismo, como um momento que simboliza a morte do velho homem do pecado, do homem da corrupção. Mas quando nós levantamos da água, e nós fazemos isso aqui, publicamente, quando se levanta da água, é um testemunho do novo homem, da nova criação de Deus, gerada pelo Espírito. Portanto, o batismo e a fé são, de fato, elementos que participam da pregação do Evangelho. O que salva o homem pecador é a fé somente, não são as liturgias, não é a gente ler o credo apostólico como nós fazemos aqui todo domingo, não é simplesmente batizar pessoas. Muitas pessoas podem até descer nas águas do batismo, mas nunca terem sido lavadas no sangue do Cordeiro. Isso tem que trazer temor no seu coração, porque o batismo não é qualquer coisa. Muitas pessoas às vezes chegam na igreja e elas são impelidas a se batizarem com uma velocidade absurda. E quantas vezes nós vimos isso, gente? Talvez você mesmo é um testemunho vivo disso, talvez você se batizou muito cedo, você fala, poxa, eu não tinha nem a fé direito no meu coração e já me colocaram dentro da água para testemunhar algo que eu não creio. E depois você foi crer. Meus irmãos, muito temor no nosso coração ao participarmos desses momentos. O batismo, ele é um símbolo posterior à fé. Então, precisamos orar para que Deus gere fé salvadora naqueles que entrarem por aquelas portas. Nestes que vocês vão trazer. Vocês vão trazer pessoas. Que essas pessoas sejam confrontadas pelo Evangelho, salvas por meio da palavra do Evangelho, que o Espírito Santo possa desvendar os corações, desvendar os olhos da cegueira espiritual para que enxerguem a cruz. E então, quando a fé for gerada, eles vão desejar obedecer ao Senhor. Eu quero me batizar em um sinal de amor e obediência ao meu Deus. Então, que o Espírito Santo gere isso em nós, essa compreensão a respeito do batismo. Amém? E essa palavra de Deus, o Evangelho, quando ele é pregado, e pregado a todos, ela é como uma espada de dois gumes, meus irmãos. E de fato, por quê? Para uns é a salvação, para outros é a condenação. Meus irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, e os filhos de Deus se manifestam, os eleitos de Deus são salvos, e Deus salva o seu povo. Aqueles que não creem, infelizmente, agora são condenados pela palavra do próprio Evangelho. Por isso que Jesus fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Essa espada da palavra de Deus faz a separação do povo. E isso não cabe a nós, é a própria palavra que faz. Não cabe a nós julgar quem é que creu ou quem não creu. Não cabe a nós essa posição de juízes aqui, para dizer estes são salvos e estes não. Mas entenda, quando você prega a palavra de Deus, os filhos de Deus vêm ao arrependimento, porque a obra de Deus é eficaz. Você não crê nisso? Você crê que a palavra de Deus, ao ser pregada, pode chamar os mortos à vida? Você crê que a palavra de Deus, quando é pregado, o evangelho das boas novas da salvação, do reino de Deus, é pregado, os eleitos de Deus vêm à salvação? Você crê nisso? Amém? Então você crê também que essa palavra
quando não gera salvação e fé salvadora nos corações dos homens, gera brasas vivas sobre as suas cabeças, porque sobre eles permanece a ira de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Por isso a urgência de pregarmos o Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo, para os que estão vivos é cheiro de vida, mas para aqueles que estão mortos é morte. E de fato, a palavra de Deus faz isso. E é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. O segundo ponto, meus irmãos, a primeira pergunta foi o que pregar e a quem pregar, a quem comunicar. O segundo ponto é o como devemos fazê-lo. E aí a gente pode ler no verso de número 17 e 18, que diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meus irmãos, quero lembrá-los, como eu disse aqui, que a pregação, o testemunho do Evangelho, não é simplesmente por palavras, mas é também na manifestação do poder de Deus. Marcos deixa claro que a forma como Deus quer anunciar o Evangelho é através da pregação. O ministério da pregação é muito forte pelo Evangelho de Marcos. A gente vê Jesus pregando o tempo inteiro. E a gente às vezes pode até pensar assim, então eu devo anunciar o Evangelho agora pelo poder de Deus, pelos sinais e as maravilhas. Meus irmãos, calma. Você deve anunciar o Evangelho primeiramente pela pregação dele. Essa é a primeira forma como Jesus nos diz para anunciar o Evangelho. Vão, preguem, ensinem, através de palavras. A pregação da palavra é a forma como Deus desejou que as boas novas fossem anunciadas. Por isso a gente tem a importância da palavra proclamada. Esse momento do culto é solene, porque é a palavra de Deus que está falando, não é o pastor João. É a palavra de Deus que está aqui sendo exposta. E não importa quem estiver aqui, se a palavra de Deus for proclamada, ela vai anunciar as boas novas, ela vai trazer os pecadores. Por isso a importância que damos ao momento do culto onde proclamamos a palavra de Deus. Por isso esse momento é solene. Por isso a pregação do Evangelho é solene, com palavras, a exposição do Evangelho. Mas também nós precisamos entender, e o que Marcos deixa claro para nós, é que ao anunciar o Evangelho, não fazemos isso em palavras bonitas. O que talvez fique confuso na cabeça de muitas pessoas é que o Evangelho parece ser anunciado por pessoas que se prepararam com muita eloquência, pessoas que falam bem demais, pessoas que têm dons de oratória, pessoas que têm poder de persuasão, mas eu quero lembrá-los da palavra do apóstolo Paulo. Não foi em palavras bonitas ou em poder de persuasão que pregamos o Evangelho, mas sim na manifestação do poder de Deus. Por isso os sinais estão aí, meus irmãos. Estes sinais que aparecem aí no texto de Marcos, são os sinais que Jesus deixa claro que acompanharão a pregação do Evangelho. E aqui, meus irmãos, eu não quero me dedicar a este tempo para fazer uma exposição sobre dons espirituais, e nem falar nada do tipo, e nem resumir nada aqui para você. Mas eu quero dizer a você que estes sinais que Marcos deixa evidenciados aqui, manifestados na vida dos apóstolos, que acompanham a pregação do Evangelho, eles acompanham. Eles não são os principais protagonistas da pregação do Evangelho. Não são os sinais que têm que atrair pessoas, é a pregação do Evangelho. E aí, quando elas escutam o Evangelho, Deus manifesta os sinais de chancela nesta obra. Estes sinais que acompanharam aí os apóstolos, meus irmãos, se você se lembra no livro de Atos, o apóstolo Paulo foi picado por uma cobra. E isso não fez mal algum ao seu próprio corpo, porque este era um sinal de que ele estava indo cumprir este testemunho que ele deveria dar em outra parte do mundo. Quantas vezes nós temos relatos na história da igreja, meus irmãos, e o último relato que temos na história deste momento é que um irmão, há muitos séculos atrás, ele foi condenado a beber veneno, como condenação por pregar o Evangelho. E quando ele bebeu o veneno, a história da igreja diz que ele não morreu. Meus irmãos, a tradição também diz que o apóstolo João foi tentado ser assassinado várias vezes. Dizem a tradição que ele foi colocado em um caldeirão quente, fervendo, para que ele morresse. Foi colocado em uma ilha, a ilha de Patmos, meus irmãos, era uma ilha cheia de cobras e serpentes, para que ele morresse, picado por uma cobra. Mas Deus preservou para a pregação do Evangelho.
Percebe então que os sinais acompanham simplesmente para testemunhar que essa obra é uma obra de Deus? Portanto, esses sinais não estão vinculados aqui a simplesmente um cargo, a uma estatura humana, a um apóstolo, a um presbítero, a um pastor. Calma, meus irmãos, esse sinal de poder da pregação do Evangelho acompanha aqueles que pregam. Quando você pregar, quer dizer agora que você tem que sair aí pegando em cobras? Bebendo veneno? Não, lógico que não. Este sinal acompanhou aqueles discípulos naqueles momentos de tristeza e angústia. E certamente você tem testemunhos do poder de Deus em momentos de angústia. Eu tenho certeza que o seu relacionamento com o Senhor, você tem testemunhos assim. Eu quero dizer para você que quando pregar o Evangelho, se lembre, a palavra do Evangelho é poder de Deus, e o poder de Deus vai acompanhar a pregação do Evangelho. E eu quero dizer para você, um milagre maior do que beber veneno e não morrer, ser picado por cobras e não morrer, é o próprio milagre da salvação. Nós estamos aqui como testemunhas do poder de Deus. Você ter a sua vida regenerada, ter a sua vida transformada ao ponto de dizer, hoje eu sou uma nova criatura, eu sou um novo ser em Jesus, esse é o maior milagre. Essa é a chancela que Deus está manifestando o seu poder a partir da pregação do Evangelho. Nós temos a nossa vida transformada. Então, meus irmãos, é interessante percebermos isso. E a igreja do Senhor, nos seus primeiros anos, a gente encontra isso no livro de Atos. Faça a leitura do livro de Atos, você vai ver que o Senhor manifestava os sinais a partir da pregação do Evangelho, para que esses sinais anunciassem, para que o Evangelho prosperasse. E o Evangelho prosperou. Não foram impérios, não foram reis que pararam o Evangelho de Cristo. Nada parou a igreja de Jesus. Em todos os 2000 anos de história, nós permanecemos, porque Deus é por nós. Deus é que nos chamou para essa vocação. Então não espere cair fogo do céu, meu irmão. Não espere, fique clamando lá igual Elisa, assim, caia fogo do céu sobre nós aqui, Senhor, para que manifeste que o Senhor é Deus. Não, pregue o Evangelho, aquilo que for da incumbência de Deus fazer, se Ele quiser, Ele fará. Mas a sua função é pregar o Evangelho. É insensatez tentar a Deus fazendo qualquer coisa que Deus não te pediu para fazer. É insensatez tentar beber veneno, como muitas pessoas já fizeram, meus irmãos. Infelizmente, existiu uma seita nos Estados Unidos que todos beberam veneno de cobra. E todos morreram, porque estavam tentando a Deus. O objetivo não era pregar o Evangelho. Meus irmãos, cuidado com isso. Cuidado com isso, mas nós sabemos que o nosso Deus nos livrará em todas as situações de tristeza, angústias, quando estivermos na missão de pregar o Evangelho. Então não importa, você pode estar passando por momentos difíceis na sua vida, em qualquer tipo de luta ou batalha. Se lembre, se você se lembrar de cumprir a missão de Deus, de pregar o Evangelho, Deus preservará a sua vida. Deus preservará você, e isso é maravilhoso. E por fim, meus irmãos, o terceiro ponto, para qual finalidade nós devemos comunicar o Evangelho? Nós falamos para quem e o que, falamos também como. Agora, precisamos entender qual a finalidade. E aí no verso de número 19 e 20 nós vemos, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus, e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Meus irmãos, eu quero lembrar você que você prega o Evangelho porque Jesus está assentado à destra de Deus e governa sobre todo o universo. Como também vimos aqui na EBD, não existe 1 centímetro quadrado deste universo que Jesus não diga, é meu. Tudo foi dele, tudo é para ele. Quando Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nós vemos ele dizendo, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Não existe ninguém com maior autoridade que o nosso Senhor. Então, por que pregamos? Pregamos porque anunciamos um rei soberano, um Deus que reina para todo sempre, que não há nada que pode fugir, que possa fugir das suas mãos soberanas. Você prega por isso. Cristo foi glorificado, o sacrifício dele na cruz foi aceito, a assunção de Jesus aos céus manifesta a aprovação de Deus.
Além de ele ter ressuscitado, Deus o leva para si e ele se assenta, como diz o Salmo, coloca agora debaixo dos meus pés os meus inimigos. O Salmo de número 2 fala sobre isso. E nós percebemos como Jesus cumpriu essa obra, passou pela humilhação, foi glorificado e agora tem em suas mãos todo o poder. Ele diz: eu tenho nas minhas mãos a chave da vida, da morte, tudo. O último inimigo a ser vencido era a morte, meus irmãos. E nós cantamos: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Não há nada que possa parar o nosso Deus. E hoje ele se assenta e reina. Nesse momento, em 2023, Jesus continua reinando soberano, sobre tudo e sobre todos. Por isso pregue o Evangelho. Você prega a mensagem desse Deus soberano. Comunicamos as boas novas do Evangelho porque Jesus venceu e vivemos uma nova realidade. O que você vive aqui é uma nova criação. Você desfruta daquilo que Deus fez por você e você tem o privilégio de viver em comunhão com os irmãos que estão sendo transformados pelo Espírito. Veja isso como privilégio de uma nova vida, porque um dia, meus irmãos, habitaremos em um novo céu, uma nova terra onde habita justiça. Quando esse dia chegar, nós desfrutaremos de algo além do que já vivemos aqui, mas o que vivemos hoje já é glorioso. Por isso pregue o Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, 13 e 14, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção, a remissão de pecados. Os nossos pecados foram apagados. Os nossos pecados foram limpos. A escrita de dívida que era contra nós foi cravada na cruz. Os cravos de Jesus que foram sobre as suas mãos cravam a dívida que era nossa diante do Deus vivo, santo, soberano. Você desfruta da misericórdia e do amor de Deus. Pregue o Evangelho. É o que você deve fazer em gratidão ao Senhor. Comunicamos o Evangelho também não só em gratidão e amor ao nosso Deus, que venceu e reina, mas também por amor aos perdidos. Peça ao Espírito Santo. Eu tenho orado, meus irmãos, por vocês todos os dias. E nas minhas orações eu peço que a IBAGE tenha amor pelos perdidos, que a IBAGE tenha amor por aqueles que estão se perdendo. Meus irmãos, a gente estava no acampamento de carnaval, mas eu vim em Belo Horizonte aqui no domingo, preguei aqui no culto, e passando em BH, eu vi algo que me chamou muita atenção: os jovens se perdendo. Os jovens negligenciando a Deus. Um culto, claramente, meus irmãos, você pode tentar argumentar comigo o quanto você quiser, mas eu estou te dizendo, o carnaval é uma festa maligna. Existe ali o tempo inteiro nas ruas, todo tipo de prostituição, todo tipo de maledicência, todo tipo de maldade. É uma afronta a Deus. A festa da carne. É sério. Percebe, meus irmãos, aqui no Brasil nós temos essa realidade cultural, mas existem tantas outras realidades malignas ao redor do mundo. Mas eu quero falar com você, isso me chamou a atenção. Se nós não tivermos amor por esses que estão se perdendo, e simplesmente ficarmos em nossas casas, em nossas vidas pessoais, pensando: eu não estou no carnaval. Graças a Deus, você está sendo igual um fariseu, né? Glória a Deus porque eu estou aqui na casa de Deus, glorificando a Deus enquanto aqueles perdidos estão lá, se degladiando no carnaval. Não, meus irmãos, não é assim. Não é assim que você deve fazer. Ore. Coloca o seu joelho no chão e ora pelos seus irmãos, ora pelos filhos de Deus que estão lá se perdendo, mas precisam ser chamados, arrancados de lá. A salvação é a mão de Deus que estica na terra e arranca homens perdidos, mortos em seus pecados, e os transporta para um reino de amor. Se você não tiver amor em seu coração pelos que se perdem, você não pregará o Evangelho. Talvez seja esse o motivo que você não pregue. Talvez você não ame. Eu sinto em te dizer, nosso Deus é amor. E você deve pregar este amor que foi manifestado na cruz, essa justiça que foi manifestada na cruz, para que muitos possam se arrepender. Meus irmãos, e por fim, por que pregamos o Evangelho? Para a própria glória do nosso Deus. Tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. E Deus resolveu salvar pecadores para a sua própria glória.
E eu quero que você se lembre agora de 3, 4 aplicações que eu quero fazer muito rapidamente. Eu sei que estamos avançados em horário, peço a compreensão de vocês, mas eu preciso falar isso com vocês. Você não pode sair daqui sem ouvir isso. A primeira aplicação: percebe a importância de você conhecer as Escrituras? Se você perceber, quando Jesus se encontra com esses 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles começam a perguntar para Jesus, porque não sabiam que era Jesus: você é o único que estava em Jerusalém e não sabia o que aconteceu? E eles começam a contar para Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta para eles assim: como vocês não compreendem o que está escrito nas Escrituras a respeito deste Jesus, dele mesmo? Meus irmãos, e a Bíblia diz no verso número 27 de Lucas, no capítulo 24, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus explica, a partir da Escritura, tudo o que estava sendo cumprido nele mesmo, a respeito de si mesmo, para que aqueles homens pudessem ter a compreensão, para que aqueles homens pudessem ser iluminados pelo Espírito Santo e perceber que aquilo deveria ter acontecido. E se você não conhecer as Escrituras, a sua pregação ela se torna ineficaz, não porque a palavra de Deus é ineficaz, mas porque você não conhece a Escritura. Você não sabe da razão da sua fé. É o que Pedro diz, 1 Pedro 3,15, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Você está preparado para responder a todos aqueles que têm dúvidas a respeito de quem você crê, desse Deus que se manifestou a nós pela Escritura? Então conheça a palavra de Deus. Se dedique a uma vida de leitura bíblica, meus irmãos. É só a partir da Escritura que você vai receber de Deus essa porção para você pregar o Evangelho. Aí sim você vai ver a palavra de Deus sendo eficaz, porque você se dedicou também a conhecer a palavra de Deus, a explicar. Quantos de nós que estamos aqui hoje na IBAGE fomos alcançados justamente por isso? Como uma compreensão errada das Escrituras pode te levar para caminhos tortuosos, mas como a palavra de Deus, ao ser exposta, te conduz a um caminho direito. E nós somos alvos disso, somos frutos disso. Então lembre-se disso, conheça as Escrituras. Se você deve anunciar o Evangelho de Jesus, conheça a palavra de Deus. Segundo, uma vida em comunhão com Deus é essencial, porque nós somos cartas vivas. É o que o apóstolo Pedro também vai dizer. É o que o apóstolo Paulo também vai dizer. Ele diz em Colossenses capítulo 1, verso 9 a 11, por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, é só pela comunhão com Deus que você vai ser fortalecido em seu espírito. É só pela comunhão com Deus que o Espírito Santo vai transformando você para que você seja mais parecido com Jesus. Se você não tiver uma vida espiritual de comunhão com Deus, tudo se torna ineficaz, meus irmãos. É por isso que você não vence o pecado. É por isso que o pecado continua te atrapalhando dia a dia. Porque eu quero te dizer uma coisa, quando Jesus morreu na cruz, Ele te libertou do poder do pecado. Nós vivemos uma vida hoje de santidade porque podemos viver livres do poder do pecado. O pecado já não nos domina mais. Portanto, viva uma vida de devoção a Deus, para que você seja uma testemunha viva do poder de Deus. Pregar o Evangelho sem ser uma testemunha é muito difícil. Realmente, conheça a palavra de Deus, viva uma vida de comunhão, seja cheio do Espírito Santo, se dedique à oração, como nós fazemos aqui, orando pelos aqueles que estão sendo perseguidos, orando pela igreja de Deus, orando por aqueles que estão pregando o Evangelho e orando para que você seja também um anunciador do Evangelho. Ore. Por fim, terceiro, invista tempos e recursos para esta causa. Ainda que você não vá a muitos lugares, não negligencie aquilo que você recebeu de Deus. Quando nós dizemos aqui que tudo que recebemos e temos vem do Senhor, estamos dizendo o seguinte: somos mordomos daquilo que Cristo nos deu. Então, se você não vai, dedique tudo aquilo que você tem, o seu tempo, as suas finanças, para que isso aconteça. O apóstolo Paulo fala sobre isso
Na carta aos Filipenses, ele agradece, no capítulo 4, ele diz assim: obrigado pelas ofertas que vocês mandaram. Eu sou grato a Deus porque vocês financiaram a pregação do Evangelho, ainda que eu não precisasse, porque eu já passei por todos os momentos. Eu sei o que é ter necessidade, eu sei o que é ter fatura, mas eu sei que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo agradece à igreja de Filipos pelas ofertas que eles enviavam constantemente. E meus irmãos, eu quero dizer para vocês, a igreja em Filipos não era uma igreja rica, mas eles davam tudo o que tinham de forma generosa para que o Evangelho fosse pregado. Então, se você se enxerga incapaz de ir, financie. Quantas pessoas estão fazendo algo maravilhoso? Eu vou trazer para vocês aqui conhecerem pessoas que estão fazendo algo maravilhoso, que anunciam o Evangelho de Jesus, e que muitas vezes você pode ser participante disso, ajudando financeiramente, contribuindo com o seu tempo. Talvez você não tenha dinheiro ou recursos financeiros suficientes, mas você tem tempo, meu irmão. Coloque isso diante do Senhor também, à disposição da igreja de Cristo. E por fim, confie que a obra de Deus é de Deus. Não precisa de você. Deus não precisa de cada um de nós para fazer o que Ele precisa fazer. Ele vai fazer. Como eu disse, se nós não pregarmos, Deus vai levantar pedras para pregarem o Evangelho. Mas se lembre, nós pregamos o Evangelho, vivemos essa vida de testemunhas, porque temos ao nosso lado o Deus verdadeiro, que disse: estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Pregue o Evangelho, então, tendo a certeza de que o Senhor está com você. E creia, meus irmãos, que a palavra de Deus é eficaz. Pregue o Evangelho crendo que a palavra de Deus fará a obra de Deus, porque Jesus disse: passarão a terra e os céus, mas as minhas palavras não passarão. Então pregamos o Evangelho, meus irmãos, crendo que nenhum de nossos trabalhos será vão. Creia de que nada de um dos seus esforços na obra de Deus para a pregação do Evangelho é ineficaz, ao contrário, produz frutos eternos para a glória do nosso Deus. Amém? Quero que você saia daqui hoje balançado. Se você não saiu daqui pensando que eu preciso mudar minha vida para pregar o Evangelho, aí eu vou falar assim: meu Deus, eu falhei na comunicação do Evangelho aqui. Mas eu quero que a palavra de Deus, ao longo dessa semana, ministre ao seu coração e te conduza a viver uma vida de testemunha. Você ouviu durante um ano a pregação do Evangelho, o Evangelho de Marcos. Vá, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, traga os perdidos, meus irmãos. Lembra da parábola de Jesus da festa, da grande festa? Aqueles que não queriam vir, não vieram, mas vão, busquem os que estão nos campos, busquem os que estão nas ruas, tragam eles para a festa. Quando eles chegarem aqui, a palavra de Deus é que vai se encarregar de desvendar os corações e os olhos dele. Traga pessoas, convide pessoas a participar disso, para você ver o poder de Deus agindo em nosso meio. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus, por mais um domingo, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvirmos a sua palavra, de crescermos na comunhão, no convívio dos santos de Deus. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho, pela boa nova, pela boa notícia de que o Senhor reina, de que o Senhor ressuscitou, e nós somos testemunhas oculares vivas daquilo que o Senhor tem feito aqui. Pai, que o Senhor gere nos corações dos teus filhos amor pelos perdidos. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o coração dos teus filhos seja cheio, tomado pelo amor de Deus ao se entregar na cruz, e que eles possam pregar o Evangelho com amor, com intrepidez, com ousadia, que anunciem as boas novas a todos os familiares, aos amigos, aos companheiros de trabalho, aos amigos da escola, da faculdade. Senhor, fortalece os teus filhos, enche-os com o Espírito Santo, para que possam manifestar a glória do Senhor através da pregação do Evangelho. Capacita os teus filhos, Senhor, para que eles conheçam as Escrituras. Dê a eles fome e sede, para que conheçam o Evangelho, para que possam testemunhar daquilo que conhecem, daquilo que mudou e transformou a vida deles, e que eles não se envergonhem do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a nossa oração de louvor e gratidão ao Senhor, que sejamos as suas testemunhas, hoje em Belo Horizonte, em Minas Gerais e até os confins da terra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.